E aí, galera, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Teorema de Transporte de Reynolds, que é uma parte bem importante aí da disciplina de fenômenos de transporte, para você que cursa engenharia ou algum curso do meio. A gente vai estar explicando aí, vai ser bem útil. Bom, para começar a falar de teorema de transporte de Reynolds, a gente precisa primeiro ter algumas definições iniciais. A gente precisa definir o que é um sistema. Então, a gente tem que voltar naquela definição de sistema que a gente usa para balanço de massa e tal. E para lembrar que um sistema, ele é um volume, um espaço fechado, onde a gente pode ter massa, onde a gente pode ter energia. E a gente também tem que ter, dentro dessa definição de sistema, a definição de vizinhança e de fronteira, onde a fronteira é o espaço que está delimitando o seu sistema, por onde vai entrar massa ou por onde vai sair massa. É naquela fronteira ali que a gente vai fazer as análises das variações de massa do sistema. E a vizinhança é todo o espaço que a gente tem em torno da sua fronteira, fora do sistema. É onde seu sistema está localizado. Bom, a gente também tem que lembrar da definição de sistema aberto e fechado. O sistema aberto, onde pode haver transferência de massa com a vizinhança, o sistema fechado, onde essa transferência não existe, onde a gente tem a conservação da massa dentro do sistema. Então, a gente tem algumas leis básicas que valem para sistemas, que a gente vai falar um pouquinho sobre, e também a gente precisa da nossa definição do que é volume de controle. A definição de volume de controle a gente vai usar mais à frente, quando a gente definir literalmente o teorema de transporte de Reynolds, mas vamos falar um pouquinho sobre as leis básicas da física que precisam ser consideradas quando a gente fala de sistema. Nessas leis físicas, a gente tem a primeira, que é a conservação de massa. Então, quando o seu sistema for fechado, toda a massa dentro desse sistema ela é conservada. Então, ela pode haver essa transformação dessa massa em energia, mas ela sempre vai estar ali conservada. O que entrou vai permanecer do mesmo jeito, vai sair na mesma quantidade. Quando você abrir esse sistema, ele vai estar do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é a conservação de massa. A segunda coisa, a segunda lei de Newton para movimento. Então, a gente tem que o somatório de todas as forças do sistema é igual ao diferencial da massa vezes a velocidade. Então, a gente lembra que você tinha lá que força igual a massa vezes aceleração. Na verdade, essa definição do ensino médio, ela vem dessa fórmula aqui, dessa segunda lei de Newton, em que o somatório de todas as forças atuando no sistema, ele é igual à derivada da massa vezes a velocidade. Então, a gente deriva a velocidade, tem aceleração. E aquela formulinha que a gente usa no ensino médio, ela somente equivale para quando a massa é constante, então a massa não tem variação. Também precisamos lembrar da primeira lei da termodinâmica, que fala sobre a variação de energia no sistema, que ela é equivalente à soma das variações, das taxas de variação da quantidade de energia com o trabalho. Então, ela se relaciona entre energia e trabalho. E também da segunda lei da termodinâmica, que fala de entropia, em que a taxa de variação da entropia do sistema ela pode ser dada pela integral da variação da derivada parcial da quantidade de energia do sistema dividido pela temperatura. Então, como que funciona esse teorema de transporte de Reynolds? Ele é um teorema que a gente utiliza para relacionar a taxa de variação de determinadas propriedades de um sistema com o conceito de volume de controle. Então, a gente tem a nossa definição de sistema, em que a gente pode aplicar várias propriedades, no caso, a conservação de massa, todas essas leis que a gente falou, e a gente leva isso para um volume de controle, que ele não está necessariamente delimitado como um sistema estaria, mas vai ser bem útil para a gente no conceito da engenharia química, quando a gente trata de balanço global, quando a gente trata
de acúmulo, de fluxo, então isso vai ser bem útil para a gente. Então, esse teorema de transporte de Reynolds, ele é diretamente associado aos balanços globais de massa que a gente tem na engenharia química, e de modo que na equação do próprio teorema, parte dele diz respeito ao acúmulo dessa propriedade que a gente vai estar tratando, pode ser massa, pode ser energia, pode ser entropia, e parte vai tratar do fluxo dessa propriedade no volume de controle. Bom, primeiro vamos definir o que são essas propriedades do sistema e como elas podem se apresentar. Elas podem se apresentar dentro do contexto do teorema como propriedades extensivas ou intensivas, onde quando a gente trata ela como uma propriedade intensiva, a gente coloca ela de modo que ela vai depender da massa, então ela vai trabalhar em função da massa do sistema. E aí, para a gente usar ela no teorema, a gente faz uma conversão dela, uma normalização, de maneira que a gente que a gente tire essa relação dela com a massa para poder jogar para o teorema de transporte de Reynolds. Então, uma propriedade N, ela pode ser definida como, quando integrada pela massa, como uma propriedade intensiva em relação à massa, ou, quando integrada em relação ao volume, como essa propriedade intensiva vezes a massa específica do que está passando pelo nosso volume de controle, né, daquelas partículas. Bom, dessa maneira, quando essas propriedades intensivas que a gente está calculando, elas aparecem de determinadas maneiras, elas vão ser convertidas para propriedades intensivas que não dependam da massa. Então, quando a gente tem essa propriedade extensiva igual à massa, e a gente quer transformar ela numa propriedade intensiva, ela vai ser igual a 1, porque a gente vai estar normalizando pela massa. E, por exemplo, quando a gente tem, no caso da segunda lei de Newton, que essa propriedade intensiva ela é o somatório das forças, que essa propriedade extensiva é a força aplicada no sistema, é uma força, por exemplo, de pressão, a gente vai transformá-la para uma propriedade intensiva, que vai ser igual ao volume. Então, lá na nossa equação, quando aparecer aquele nzinho ali, que é da propriedade intensiva, a gente vai colocar o volume no lugar. No caso dela estar em questões de entropia ou entalpia no sistema, essa propriedade vai ser transformada para um produto vetorial de R pela velocidade, e também no caso da entropia, essa massa ela vai continuar em termos de energia. Bom, vamos definir então o nosso sistema e o volume de controle. Eu não sei se ficou exatamente claro para você o que seria o sistema e o volume de controle. Um sistema, ele é definido, ele tem uma fronteira, e o volume de controle, ele trata de uma certa quantidade de partículas que a gente vai estar analisando. Então, essa quantidade de partículas, ela pode estar num primeiro momento, ali num T0, dentro de um sistema, em que a gente pode analisar, a gente pode jogar essas propriedades a respeito dela. Porém, em determinado momento, esse volume de controle que a gente tem, ele pode sair de dentro da fronteira do sistema. Então, a gente vai acabar tendo 3 áreas ali em que a gente precisa monitorar, essa área 1, a área 2 e a área 3 que a gente tem aqui no nosso diagrama. A gente pode analisar as linhas de fluxo também, em que o volume de controle está se deslocando. Então, no primeiro caso, onde o sistema e o volume de controle eles coincidem no espaço, a gente pode aplicar diretamente essas propriedades do sistema no volume de controle. Mas no segundo caso, a gente tem que considerar essa variação entre as 3 regiões, a relação matemática que a gente tem entre a região 1, a região 2 e a região 3 do nosso diagrama. Então, como o teorema de transporte de Reynolds ele busca relacionar essa diferencial, essa taxa de variação das propriedades do sistema com as quantidades de matéria, de energia que estão dentro do volume de controle, a gente pode usar a definição de derivada e combinar ela com essa relação matemática entre as superfícies 1, 2 e 3 que a gente tem aqui, em questão de massa do volume de controle, de acúmulo que está ainda dentro do sistema, de qual parte do volume de controle saiu do sistema, a gente pode relacioná-las de maneira que essa derivada
essa derivação, essa taxa de variação das propriedades do sistema seja igual ao limite, né? Então, diretamente na definição de derivada, o limite da variação e tal, pela variação do tempo. Então, a gente abre essa equação, desenvolve a soma de limites, avalia esses limites um a um, com relação a uma superfície de controle, no caso dos limites 2 e 3 que a gente vai ter ali, e com relação a essa superfície de controle, a gente vai chegar nessa equação aqui, de que a taxa de variação da propriedade que a gente está considerando no sistema, ela é igual à derivada parcial no tempo dessa integral no volume de controle da propriedade intensiva vezes a derivada vezes a massa específica na variação do volume, somada às integrais considerando-se a superfície de controle. Essas integrais aqui são relacionadas a essa segunda parte do limite aqui em cima. Então, a gente tem essas integrais na superfície de controle da propriedade intensiva com relação à área. Então, desenvolvendo, fazendo essa soma aqui, a gente consegue chegar no teorema de transporte de Reynolds diretamente. Então, a gente consegue chegar que essa variação da propriedade, essa taxa de variação das propriedades do sistema pode ser dada pela derivada parcial com relação ao tempo, da soma da integral no volume de controle dessa propriedade intensiva vezes a massa específica com relação ao volume, somada a integral na superfície de controle dessa mesma propriedade intensiva, considerando vezes a massa específica do que você do fluxo, né, daquilo que está passando pelo seu volume de controle, vezes a velocidade, considerando-se um diferencial de área, porque essa superfície de controle ela é dada pela área, então você está considerando ela como uma parte na fronteira do seu volume de controle, então é o que está passando, tanto que essa parte da equação, essa segunda parte da equação, ela diz respeito ao fluxo, aquilo que está passando na fronteira do seu sistema. Então, como a gente vai ver aqui, a primeira parte, onde esse dNdt é a taxa de variação da propriedade extensiva do sistema. Então, como varia aquilo que a gente está considerando que está passando no sistema. Essa derivada parcial aqui da primeira integral, ela é a taxa de variação da propriedade extensiva no volume de controle. Então, ela trata meio que do acúmulo no volume de controle dessa propriedade. E essa segunda integral, ela trata do fluxo dessa propriedade N na superfície de controle. Então, ela trata literalmente do que está se movendo, do que está saindo e do que está entrando no seu volume de controle. E aí a definição para os ρV, que é a massa específica dessa velocidade, e para esse N, ρV aqui, ela trata literalmente do fluxo de massa através do diferencial de área por unidade de tempo, ou do fluxo de qualquer propriedade através desse diferencial de área. De maneira que essa velocidade V aqui que a gente tem, ela é tomada em relação ao volume de controle, Então, é a velocidade com que as partículas da propriedade que a gente está considerando vão passar, que essa quantização de propriedade vai passar pelo nosso volume de controle. Bom, esse vídeo foi gravado para um trabalho desenvolvido para a disciplina de fenômenos de transporte, que é ministrado pelo professor Marcos Moreira, no curso de Engenharia Química da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Esse vídeo foi gravado no dia 4 de abril de 2022. E é isso, eu sou Karina Moreira Lopes, do segundo ano de Equipe.